E aí termina de uma forma que você fica desesperado pela segunda temporada. E essa cena é linda, linda pra caramba. Um anime que vai numa crescente, ele é bom e aí termina muito bom. Ele tá no top 50 do Anime List. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de Link Click, um anime muito, mas muito bom, que não é tão conhecido, principalmente aqui no Brasil. Até porque é um anime chinês, só que dublado em português. Por que eu falei tão rápido? Bom, porque tem gente que ouve a palavra anime chinês e já sai do vídeo. Ah, não, anime chinês, não gosto. Mas esse aqui tem dublado em português. Então não tem aquelas vozes chinesas lá que muita gente não se acostuma, não gosta. Então já leve isso em conta. E tem mais, é o melhor anime chinês que eu já vi. A história é muito boa, a direção é ótima, tem vários momentos emocionantes, memoráveis, reviravoltas, tem até um pouco de ação. E o melhor, é um anime original. Ou seja, não dá pra ler o mangá, light novel, etc. dele, não existe. O roteiro dele foi criado direto pra animação. E que roteiro bom! Então nesse vídeo aqui eu vou destacar as melhores coisas desse anime pra mim, primeiro sem spoilers, dar uma geral. E aí depois eu quero destacar algumas cenas que chamaram muita atenção, aí vai ter spoiler, mas aí eu aviso antes, a partir daqui vai ter spoiler, eu vou destacar algumas cenas muito legais. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do Plus, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Link Click conta a história aí de duas pessoas que conseguem entrar através de fotos no passado e aí investigar, basicamente, vários ocorridos naquela ocasião para conseguir respostas para as pessoas que contratam eles. E tem uma regra, um tabu, basicamente, que eles não devem nunca romper: não tente mudar o passado. Eles têm que passar por tudo lá, são situações pesadíssimas que eles passam, algumas você fica desesperado para eles mudarem o que vai acontecer, e isso aí gera um bando de cenas mega emocionantes ao longo das várias histórias que vai contando. Porque eles vão trabalhando em vários casos diferentes, e com isso eles vão conhecendo as histórias de várias pessoas diferentes, porque é como se ele vivesse várias vidas diferentes nesse processo. Quando ele vai pro passado e encarna a pessoa. E isso aí gera vários tipos de história. Algumas com final feliz, outras triste, outras só melancólico mesmo, algum desesperador. Então no começo é meio até, eu diria, episódico. Porque é meio que essa agência que eles trabalham aí, ajudando uma pessoa, ou no caso, resolvendo um caso por episódio. Até que o negócio fica mais elaborado. E é um dos casos lá dura 3 episódios para eles conseguirem resolver. Então as coisas vão crescendo, mas você tá, pô, em episódio que você pode pular uma história direto pra outra. Pelo menos é o que eu tava começando a achar. Mas aí eles gradualmente começam a fazer ligações entre os casos. Tem um serial killer, por exemplo, isso tá ligado em vários dos casos que vai mostrando ali. Tem essa breve ligação, e isso vai ficando muito importante ao longo da história. Inclusive, no final, vira uma grande reviravolta, por assim dizer. Isso é a melhor coisa desse anime, porque ele não te bota expectativas absurdas. É só um bom anime, bem escrito, com boas histórias. Tem até alguns probleminhas que você pode apontar, que tem umas conveniências de roteiro aqui e ali para algumas situações funcionarem, e tem, realmente. Então não vou esperando tudo perfeito, quem é mais analítico, pelo menos, caso pensa bastante sobre o que tá vendo, vai achar alguma coisinha aqui e ali, provavelmente, para apontar, mas no grosso, no geral, é uma história muito bem feita, muito bem contada, com casos muito bacanas, histórias de vida muito legais, porque você vai vendo várias histórias diferentes de pessoas ali, e de diversos tipos de pessoa. Obviamente sempre com os protagonistas coordenando a coisa toda, mas é o que eu falei, esse aí basicamente revive a vida de várias pessoas nesse processo aí de ir pro passado. Então acaba sendo um negócio que vai perturbando ele até com o tempo. Então vão tendo problemas, porque às vezes ele fica desesperado que ele quer mudar um certo negócio que vai acontecer, eu vou até comentar disso mais pra frente aí, é umas cenas bem pesadas que tem e bem emocionantes também, no caso do episódio, mas o que mais chama atenção pra mim, o que mais me pegou foi o final. O último episódio, os 2 últimos episódios, tem cenas muito legais. Tem uma cena específica, eu vou destacar mais à frente no vídeo, na parte com spoilers. Cara, que cena linda! Bota uma trilha sonora letrada ainda por trás. A trilha sonora é bem usada nesse anime, inclusive, durante ele inteiro. A direção também é boa, nada de outro mundo. Ela melhorou na segunda temporada, vale dizer. Deu um up em vários sentidos, na verdade, na segunda temporada. Mas da primeira temporada já é boa. Só que chega o final, bota uma música letrada, tem um momento lá que é lindíssimo. E ali, o anime que eu tava achando bom, só, pô, o anime é bom, mas não é tudo aquilo. Como assim tudo aquilo? E esse anime, você viu a nota dele no Anime List? É altíssima! Ele tá no top 50 do Anime List. Então, anime chinês, que geralmente só tem preconceito e tal, que tá no top 50 do Anime List. Então, se fizerem mais desse, eu vou adorar, mas, honestamente, eu não vi nada de anime chinês até agora, eu tentei vários, com certeza, nada se compara. Esse aqui tá anos-luz do resto.
É uma história muito mais bem escrita que o geral, os diálogos são muito melhores também. E como eu falei, esse anime aí saiu e eu não vi imediatamente. Só que depois eu vi ele mega bem avaliado e tal, fiquei curioso, pô, esse anime aqui o pessoal adorou, nota altíssima e tal, eu vou dar uma olhada nesse negócio. E aí eu fui assistir, pô, é bacana, é legal, mas não vi motivo pra nota tão alta assim. Notas acima de 8.50 no Anime List são muito raras. Só que aí chegou no episódio final e aí eu entendi aquela nota. Putz, esse episódio eleva pra caramba, eu já falei isso várias vezes, né? Como o final é importante. O final pode estragar uma história que tava boa, o final pode elevar um anime que tava mediano, ou pode, no caso, colocar um anime mediano como um anime bom ou muito bom, porque o final melhorou tudo que veio antes. E é exatamente isso que o final dessa obra faz. Ele leva tudo que veio antes, dá importância a tudo que veio antes. Então aquelas histórias que você acharam que era meio episódica antes, chega no final e, nossa, todas elas foram muito importantes para o que aconteceu ali. Então é um momento lindo, de novo, eu vou destacar mais à frente aqui, tá curioso. E não acaba aí. Se acabasse só nessa parte, caso tivesse final feliz, de boa, depois disso, eu já estaria muito satisfeito. Nossa, que anime bom. Só que aí vem uma baita de uma reviravolta que, minha nossa senhora, aí começa a ficar muito doida a história, fica tensa pra caramba. E aí termina de uma forma que você fica desesperado pela segunda temporada. Então, quem viu certinho aí, quando eu fui assistir, já tava pra sair a segunda temporada, mas quem viu essa primeira temporada e ficou esperando um bom tempo até sair a segunda, nossa senhora, deve ter sofrido horrores, porque que finalzinho, que ganchinho que eles fazem ali no final. E aí, inclusive, quem reclamava que queria mais tensão ainda no mundo real, que queria uma ameaça contra eles, que queria ação, você ganha tudo isso, no caso, nos episódios finais aí. Fica realmente muito, muito bom. Então, um anime que vai numa crescente, ele é bom e aí termina muito bom. Isso aqui eu tô isolando só na primeira temporada. Pra quem curte romance, quase todas as histórias que eles se envolvem do passado envolvem um pouco desse tema, mas no presente, com os protagonistas, esses dois aí seriam o casal pra você shippar, principalmente depois que você vê o passado deles e algumas cenas interessantes que tem dos dois. Mas, de novo, o foco principal da história não é isso, é só um elemento a mais que com certeza tá ali. Inclusive, essa amiga de infância aí do protagonista da história ganha bastante foco na segunda temporada e tem uma cena de ação dos dois juntos que é bem legal. Se eu levasse pra segunda temporada, aí muda um pouco o tom. Porque a segunda temporada é mais um trailer de suspense, ou seja, um suspense com bastante ação, inclusive. Muita gente que gostava, por exemplo, deles entrando em várias histórias diferentes lá, de várias pessoas. A segunda temporada não tem isso, ela é muito mais linear. Outras pessoas adoraram isso. Que é uma história ligadinha, você perdeu um episódio, você não tem mais nada. Então, uma história única lá, tem um vilão em foco o tempo inteiro, o desenvolvimento dele também, a história do passado dele, que é muito interessante, tem várias reviravoltas nela também, que é interessante. E tudo isso numa trama que lembra bastante um suspense de investigação policial. Isso aí, se você comparar a história da primeira temporada, realmente parece uma mudança. Para alguns vai ser ótimo, porque vai dar uma renovada, por assim dizer, e para outros preferia que seguisse ainda o esquema igualzinho da primeira temporada. Aí é a opinião de cada um, não tem certo e errado quanto a isso. O que mais me impressionou é a cena de ação, todas elas muito bem feitas e coreografadas. Mas uma coisa muito legal ainda, que é o que eu mais gostei dessa série, reviravoltas. O que mais impressionou na primeira temporada foram as reviravoltas, e eles fazem um monte delas na segunda temporada também. Só que usam de forma diferente, como eles não podem, no caso, fazer isso com várias histórias, eles pegam e ficam usando um sistema que já se viu em filmes até, eles tomam a liberdade de ficar cortando algumas partes e pulando pra frente na história. E aí depois eles voltam e com o flashback que é mostrado, você entende o que aconteceu, porque tava confuso pra caramba. Ou então eles pegam, e uma coisa que estava extremamente confusa, eles mostram tudo de volta, um flashback por outra perspectiva da mesma situação, e aí tudo começa a fazer sentido, porque você ganha um bando de informações novas. Então eles fazem direto esse uso de flashback aí por outras perspectivas, e nossa senhora, até o último episódio, isso cria umas reviravoltas insanas. Então essa parte aí, que era o que eu mais gostava da série na primeira temporada, reviravoltas, isso aí continua a toda aí na segunda temporada, pra minha felicidade. Tem algumas cenas bem emocionantes também, algumas muito pesadas, uma delas eu vou destacar, por causa na parte com spoilers do vídeo, que me pegou de jeito. Mas, em geral, é uma ótima temporada também. Ela só é, como eu falei, num tom um pouco diferente da primeira, e é por isso aí que dividiu um pouco os fãs. Alguns gostam mais da primeira, outros gostam mais da segunda. Mas são ambas muito boas, não importa qual você gosta mais. E outra semelhança que tem da primeira para a segunda temporada, o final. O final tem um ganchinho violentíssimo, você fica desesperado por uma terceira temporada. Então eles conseguem fazer isso de novo, exatamente o que aconteceu na primeira temporada, e conseguiram de uma forma diferente fazer isso na segunda. Outra coisa da segunda é a opening, ela é muito interessante. Ela é uma opening de trás pra frente. Ela começa certinho, caso indo pra frente, e depois ela reseta.
E a música que você tá ouvindo, a música tá na contramão também. Você tá ouvindo a música ao contrário. Então a opening fica ao contrário e funciona bem assim. Ela foi criada para funcionar, você vendo tanto pra frente quanto pra trás, e ao mesmo tempo a música. Então olha, que coisa criativa. Eu gosto bem mais, inclusive, da opening da segunda temporada do que da primeira. Mas de qualquer forma, muito boa série, recomendo demais a darem uma chance. Principalmente o pessoal que vivia pedindo aí coisas com história mais elaborada, pegada mais cena e tal, eu acho que vai gostar. Não é perfeito, claro, dá pra achar uns probleminhas aqui e ali, mas em geral, muito bom. Dito isso, vamos agora falar de algumas cenas marcantes que teve aí. Primeira temporada, a cena do protagonista voltando lá pro passado, e aí descobrindo todo aquele pessoal lá vai morrer por causa de um acidente que vai ter. Olha, aquilo lá pega de jeito, e ele tentando salvar até a mãe dele, no caso, que é a mãe da pessoa que ele encarnou, e ele não conseguindo, nossa, aí ela falando lá, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, e ele achando, porque o outro falou pra ele que ele ia dar um jeito dele, plano salvar a mãe, só que ele tá mentindo pra ele, porque o outro tá seguindo uma premissa de não mudar o futuro. Então ele enganou o protagonista ali, no caso um dos protagonistas na verdade, pra conseguir, no caso, levar ele pra esse caminho onde não vai mudar nada, e a mãe dele, no caso, morresse ali. Então essa cena aí já pega, no caso, quando ele descobre o que aconteceu e tal, e a mãe dele atrás dele, nossa. A outra cena também, onde ele tá escutando a garota ser enforcada enquanto ele tá dentro do carro, não pode fazer nada pra ajudar ela. E também quando ele descobre que muita coisa que aconteceu, por exemplo, aquela garota lá acabar morta, foi provavelmente culpa dele. Porque aquela mudança que ele fez no primeiro episódio, que você achou que não tinha tanta importância e tal, aquela mudança que ele fez lá na vida dela, ao, no caso, falar com os pais só, porque ela tava ignorando os pais no original. Basicamente, na linha temporal original. Aí ele pegou e fez uma mudança pequena. Ele deu atenção aos pais só. E essa pequena mudança acabou causando uma reação dos pais dela, que causou a ela uma mudança de atitude também. E essa mudança de atitude levou ela até o serial killer. Então ele fica lá, putz, ela morreu por minha causa, porque eu quis fazer um negócio legal pra ela, ela acabou morrendo. Eu devia ter ouvido meu colega lá e não mudado nada. Então, pequenas mudanças que ele fez acabou gerando, no caso, estragos significativos. O desespero dele na situação, ver toda a caca que ele fez é muito legal. Então não é só aquele personagem de cabeça dura e tal, que, no caso, fala umas bobagens, nervosinho. Inicialmente eu achei que era esse tipo de personagem, aquele nervosinho pra caramba, mas não. É um personagem que ele reflete também, tem a parte matura dele, mas tem a parte, no caso, racional dele também, e ela funciona. A estratégia dele, inclusive, de ficar atacando serial killer e se transportando para as fotos e voltando, como estratégia de batalha, usando como teleporte para atacar ele, sem ele ver de onde, foi muito boa também. Essa parte também ficou bem legal. E a melhor parte, quando ele descobre lá que a mulher morreu por outro motivo. Tem várias reviravoltas na história, as reviravoltas são muito legais. No caso, aquele louro lá que sofreu um acidente, ficou sem poder mexer as pernas, porque inicialmente você acha que não, ele tá fingindo. Não, ele não tá fingindo. Ele realmente ficou sem poder mexer as pernas porque a mulher que ele enforcou não morreu. E na verdade ele queria matar ela porque estava envolvida com uma empresa que o pai dele era dono, então tinha toda uma ligação com ele. Aí ele teve um acidente porque ela estava viva ainda, só que depois ela pega e se suicida. É por isso que ela foi morta. Na verdade ela não foi morta por ele. Ela se matou depois, ela saiu viva até do carro. E aí o protagonista descobre isso e começa a falar com ela e tal, tentando convencer ela a não fazer isso. E essa cena é linda pra caramba. Começa a tocar toda uma música letrada por trás, enquanto ele vai lembrando das vidas que ele viveu e das lições que ele ganhou com essas vidas que ele viveu. Eu nunca consegui um final todo feliz. Cara, que momento bonito! Eu fiquei muito emocionado nessa parte aí. Não é aquele momento pra chorar pra caramba e tal, mas você fica emocionado, acha muito bonito e eleva o anime pra você. Ganha uma cena muito impactante, muito legal. Memorável, basicamente. Então essa cena aí eu achei fantástica, dele falando com ela. E ele ia conseguir salvar ela, se não fosse a reviravolta. Então a reviravolta é outro momento marcante aí, quando do nada um cara encarna na mulher. Então tem um personagem aí, a gente não sabe quem é, que tem esses poderes de poder encarnar nas pessoas também. Então o cara controlou ela pra ela se jogar. Então foi aí que ela morreu. Então totalmente inesperado. Algumas coisas até também eram inesperadas, porque tudo aquilo meio que já aconteceu. Então tem até aquele negócio do problema do paradoxo, que eles mexem ali. No caso, várias coisas que acontecem durante a história, inclusive uma garota lá, que é amiga deles, ignorar uma criança que aparentemente estava sendo raptada, tudo isso aí meio que já aconteceu. Então ele interviu, ele atrapalhou ela, ele também nota isso. Então as ligações que eles vão fazendo depois, com as pequenas alterações que eles fizeram, é um negócio muito legal. Então acaba gerando várias reviravoltas muito boas. E a maior de todas, né?
que no fim das contas esse louro aí não era o principal culpado, o serial killer era um cara que encarnava nele, que ele chamava de amigo dele, mas é um ser aí que a gente não sabe quem é, mas que consegue encarnar nas pessoas, tomar conta do corpo delas. E eles conseguem até prender o louro, parece que tá tudo bem, só que ele encarna na amiga deles. E nossa, que finalzinho tenso! Ela esfaqueia o outro lá e você fica, putz, e agora? O que vai acontecer? Então, que final! Que final! Da segunda temporada, a cena que mais me pegou foi essa. Essa aí da mãe deles, que no caso, o cara que vai ser o vilão, sendo espancada. Nossa! Essa aí foi dolorosa de ver. E a cena é longa ainda, então é desesperador. Essa parte aí, caramba. A explicação também de como, no fim das contas, os pais dele morreram, porque morreu a mãe e o pai. A gente descobre que não foi a mãe que atacou o pai. Na verdade, foi ele que controlou a mãe para atacar o pai, porque a mãe não tinha coragem. Só que ao fazer isso, a mãe acabou sendo esfaqueada pelo pai. E quando ele nota isso, ele fica completamente doido, porque indiretamente ele acabou sendo responsável pela morte da mãe. Outra coisa é esse personagem quebrando uma regra que ele mesmo criou, de nunca mudar nada, para poder salvar o amigo dele. E agora fica a dúvida, o que essa mudança que ele fez aí para poder salvar o amigo vai causar a partir de agora. Então, muito bom. E comentem vocês também, o que vocês acharam desse anime? Ficaram com a mesma impressão que eu? Não estava tão bom assim, quanto alguns elogiavam no começo, aí o final te impressionou? Você gostou mais da primeira ou segunda temporada? Comenta aí também quem já assistiu as duas. E bom, gente, é basicamente isso. Fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.